Então, sejam todas muito bem-vindas. É uma honra ter aqui com a gente hoje a Ana. A Ana, que é consultora, ela é economista por formação, palestrante, mentora de gestores de salão, sócia fundadora, né, da For Beauty, que é uma empresa de consultoria para o segmento de beleza, e hoje traz um assunto que eu acho que tem tudo a ver com o sistema, tudo a ver com o nosso sistema, com o Graces, que é realmente processos. A importância de você ter um processo muito bem definido na sua operação, para que você possa ter uma gestão mais eficiente e ter um negócio com maior lucratividade. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada mais uma vez pela parceria, por estar junto com a gente nessa empreitada aí, levando conhecimento para os nossos clientes, para os nossos É, parceiros. Então, obrigada, Camila. Sempre é um prazer estar aí acompanhando o Graces e o trabalho que vocês fazem, que é como você falou, essa gestão eficiente é muito importante. E isso, os gestores, os donos, eles vão ter noção de como aproveitar melhor o sistema, né? Porque a gente sempre fala que os números, eles falam, né, com a gente e com as empresas. E, como você falou, eu atuo há mais de 25 anos, né, no segmento da beleza, e a minha paixão é realmente ajudar pessoas e empresas a melhorar o resultado dos seus negócios. E conforme a gente conversa, a gente fala que assim é importante a gente realmente repassar todas essas informações, porque tem coisas que parecem super claras e super assim, nossa, mas de novo você vai falar isso, mas na prática, gente, eu realmente, assim, minha vida é em salão, né? Então eu estou constantemente dentro de empresas e eu vou falar para todos vocês, que eu já estou agradecendo a participação e a presença. Se vocês forem, assim, já estiverem praticando isso, parabéns para vocês. E até mostra o interesse e a busca pelo conhecimento, porque você vê, vocês estão aqui sempre buscando, porque eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem alguma coisa para aproveitar e para implementar dentro da empresa. Tenho certeza que todos vocês que têm um negócio, independente do tamanho dele, o objetivo de vocês é ter um melhor resultado financeiro e profissional. sim. Esse é o objetivo. Então, essa intenção de vocês de melhorarem a cada dia é maravilhosa. E o que eu falo para vocês é que, assim, a grande maioria das empresas, grande parte das empresas, ainda trabalha em cima de uma informalidade. Ou seja, eles até, as pessoas às vezes acabam denominando, em vez de denominar, eu tenho uma empresa, eles falam, eu tenho um salão de beleza, uma clínica de estética, um espaço, uma esmalteria. E aí é que está o problema. Independente do tamanho da empresa, essa empresa precisa ser tratada de forma profissional. Por isso que hoje o nosso tema em que nós escolhemos, em parceria com a Camille e com o Grace, é abordar a questão da importância dos processos. Então, vamos dar início, como a própria Camila já me apresentou, né? Eu sou a Ana, trabalho com consultoria, sou formada, sou economista, sou coach, palestrante e tenho essa empresa voltada para o segmento da beleza, onde ajuda os gestores com alguns produtos, seja na parte financeira, porque a gente sempre fala que muitas vezes quem está de fora acaba tendo uma visão diferente de vocês, gestores, que estão dentro da empresa todos os dias. Mas vou ter o maior prazer de passar essas dicas e quero deixar em aberto, assim, a gente vai conversar. E depois eu vou querer muito a participação. É muito bacana se vocês tiverem algo para, a Camila vai estar ajudando, algo para
perguntar ou falar, a gente vai ter esse espaço aberto para vocês participarem também. Então, gente, vamos falar de processos. Qual é o intuito principal? Eu não sei se acontece isso com vocês, mas, assim, vários donos de salão conversam comigo e falam assim, nossa, eu não tenho tempo para nada, não sei como que eu vou dar conta, eu tenho milhões de afazeres, milhões de responsabilidades, fica acabando, assim, fica uma sobrecarga muito grande para o dono do salão. Muitas vezes existem os donos que atuam e existem os donos que não atuam no negócio. Então, com certeza, pode ser que aqui nesse grupo a gente tenha esses dois formatos. Mas a questão, atuando no negócio ou não, a empresa, ela deveria sim adotar processos para aliviar a carga de trabalho, diminuir o estresse, e os conflitos, porque a gente percebe que dentro de salão de beleza existem muitos conflitos no dia a dia, porque vocês lidam dos dois lados com pessoas, tanto ao lado dos parceiros como os profissionais. E a ideia melhor é o quê? Facilitar as tarefas do dia a dia, porque tem algumas ações que elas são repetidas diariamente, quinzenalmente ou mensalmente. Se essas atividades realmente você conseguir mapear e definir um processo para seguir sempre de uma mesma forma, isso vai ser mais fácil. Então, é esse o principal objetivo. Só que os processos, quando a gente fala de processos, a gente tem que dividir esses processos em categorias, tá? Porque existem vários processos. Então, vamos falar, na parte de salão, existe processo de esterilização, processo de atendimento, processo de controle de despesas. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, vamos dividir esses processos em 3 categorias, que eu vejo que são categorias muito importantes: operacional, financeiro e atendimento ao cliente. Essas 3, assim, operacional, é tudo que o dono ou o gerente vai ter que realizar para poder ter o funcionamento diário. São funções extremamente básicas. Então, são todas as funções que acontecem todos os dias. São operações básicas, diárias. Então, vamos falar um exemplo, né? O processo de esterilização, se você tem manicures, precisa ocorrer. Só que, vocês concordam comigo, as pessoas são diferentes. Tem profissionais que são mais exigentes, tem profissionais que são menos exigentes com a limpeza, tem profissionais que são mais cuidadosos, tem profissionais que são menos cuidadosos. Então, quando a gente vai criar um processo, você vai pensar em qual é o processo e vai escrever passo a passo. Então, vamos dar um exemplo, vou falar até do processo de esterilização, que já tem até esse nome. Você tem uma autoclave, você tem uma capacidade que cabem tantos envelopes, você tem um número X de manicures. Agora, você tem o material, ele tem que ser esterilizado, ele tem que ser embalado e ele tem que ir para a autoclave. Só que assim, que horas que vai ligar a autoclave? Qual horário que vai iniciar o processo de esterilização? Tem manicures que cuidam direitinho do seu material, esterilizam, lavam, deixam, entregam para a recepção, para a gerente e deixam os envelopes. E tem aquelas profissionais que são esquecidas, acumulam todos os materiais, depois não tem para lavar. Se você, como gestor, que é a pessoa que vai realmente definir as regras da empresa, não importa, são parceiros, não são funcionários CLT, mas todos os parceiros, eles vão entender que, para o bom funcionamento da empresa, precisam ter algumas regras para ajudar esse bom funcionamento. Então, um simples ponto de você definir que 8 horas da manhã, 2 horas da tarde, 6 horas tem esterilização,
as profissionais, elas vão se adequar a esse processo. Porque se elas não se adequarem, elas vão ficar sem o material, não pode atender sem a esterilização. Então, operacional, nós estamos falando de todas as operações diárias, desde uma limpeza para uma copeira. Vamos falar que você não tem, mas você tem uma faxineira, você tem uma recepcionista que cuida dessa abertura. Você vai direcionar como que ela vai fazer a limpeza. Ah, então a sua empresa abre às 8 horas da manhã, então é melhor ela começar a limpeza pela frente. É realmente mapear todas as atividades. O que vai acontecer? Você tendo esses processos, os principais, lógico que vão ter algumas coisas que você não vai conseguir mapear. Isso vai fazer com que você fale uma vez, ou se não, se você tiver alguma troca de algum profissional, quando esse novo colaborador ou funcionário ingressar na sua empresa, você vai pegar uma pastinha e você vai mostrar qual é o funcionamento da empresa. Vamos falar como que é, assim, a forma de vocês executarem o serviço de manicure. Tem os lugares que usam luvinha, tem os lugares que enluvam com o algodão. Cada empresa tem as suas características, e isso é bacana. É isso que faz a empresa ser única e diferente ao mesmo tempo. Mas se você definir isso, você vai conseguir, com certeza, facilitar e garantir um funcionamento mais eficiente e mais profissional para a sua empresa. A segunda categoria é a categoria do financeiro, que envolve o gerenciamento das finanças. Eu comento com a Camila que realmente vocês que têm o sistema Graces, gente, vocês, a gente até comentou, vocês têm uma Ferrari e muitas, vocês não, desculpa falar, mas assim, grande parte dos gestores, eles têm uma Ferrari e costumam andar com um golzinho, né? Por quê? Porque, infelizmente, acaba não tendo um aproveitamento de tudo que esse sistema pode oferecer. E aí vem a questão: ah, mas eu não tenho tempo. É assim, eu chego na empresa, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que eu faço primeiro. Eu fico apagando incêndios, porque realmente, você está dentro de um salão, não é que o erro é na sua empresa, é o geral. As pessoas, a convivência não é fácil e as pessoas são resistentes e tem muitas vezes que uma coisa puxa a outra. Mas criar processos, a ideia de tirar vocês de ficarem apagando vários incêndios e organizar até a vida de vocês. Então, vamos falar, tudo que envolve dinheiro, pagamento de contas, salários, compras, controles, é a categoria do financeiro. Então, vamos dar um exemplo simples. Criar um processo para... você tem isso tudo no sistema, mas tem muitas vezes que você precisa fazer uma listinha de compras lá. Você vai criar uma planilha para saber o que você vai fazer de compras e qual que foi o seu uso. Ou se não, você vai ter entradas. Olha, vou falar uma coisa para vocês. A semana passada, fui numa empresa, ela tem, não sei se está aqui, acho que está até aqui, um caderninho. Tem sistema, não estou brincando que não vai aparecer nome nenhum. Ela me mostrou, eu vou fazer um trabalho com ela do financeiro para estruturar. Olha como que ela me mostrou as despesas no caderninho, entendeu? Não está separado por categorias. Se eu perguntar para ela qual é a sua rentabilidade, quanto que você está tendo de lucro, qual que é o seu ponto de equilíbrio, qual é o serviço que você está vendendo mais e está tendo um retorno melhor. Aí fica todo um ponto de interrogação. Por quê? Ela poderia fazer isso pelo sistema, mas qual é a desculpa? Ah, eu não tenho tempo, falta tempo. E aqui ainda não tem um monte de despesas, ainda não tem um monte de despesas.
Nada mais é do que criar processos, é a gente organizar para facilitar. Todo mundo tem aí algum momento pessoal em que a gente fala assim, a gente foge de tudo que não está organizado, a gente foge. Às vezes, eu não sou perfeita, eu também tenho um monte de coisas que eu preciso criar hábitos e falar assim, ah, tá bom, vou anotar toda vez que eu tiver um gasto, ou vou na minha planilha, às vezes acaba passando e aí você vai enrolando, porque você sabe que você está errada naquilo. Então, tudo que vai te dar muito trabalho, você põe as outras coisas na frente, né? Mas, sem dúvida, a hora que eu faço todas as minhas contas, vejo como que eu estou o meu financeiro, nossa, é uma clareza, parece que tira, assim, quilos e mais quilos, e eu estou pronta porque eu já sei quanto eu gastei, quanto que sobrou, se está negativo. A gente precisa fazer isso. Então, é o do financeiro. E a terceira categoria seria de atendimento. Então, todos os assuntos que são relacionados ao atendimento que é prestado aos clientes. Então, quando a gente fala criar um processo de atendimento telefônico, é como a pessoa, independente de ser a Ana Lúcia, a Camila, a Vanessa, a Mari, que está no telefone, a minha empresa vai atender Beauty Hair, bom dia, é um formato. E isso é criar o processo, porque assim, a Ana Lúcia vai falar assim, a outra pessoa também. O agendamento, como vai ser? O envio por WhatsApp, se tem uma confirmação, se tem que fazer algum questionamento. A fidelização, como é que vai ser feito? Eu vou deixar um canal aberto para saber se o meu cliente ficou satisfeito. Eu vou criar um cliente oculto, eu vou mandar pelo programa, pelo Graces. Então, gente, é pensar em tudo que, no aniversário das minhas clientes, eu vou mandar uma mensagem de aniversário, tá, isso fica agendado. Então, assim, num determinado dia, no primeiro dia do mês, você vai anotar todas as clientes, ou o próprio sistema já vira e faz. Então, a gente vai automatizar algumas funções e que realmente vai o quê? Profissionalizar. Então, vai dar um ar mais formalizado e sair do informal, e a gente fazer assim, a gente faz um pouquinho aqui, paga um salário, de repente para, porque chegou a pessoa para ser entrevistada, depois para, você vai resolver um problema da empresa, depois você compra alguma coisa. Quando você vai ver, você trabalhou o dia inteiro, só que assim, você não conseguiu definir se você vai criar alguma ação de marketing, você não conseguiu fazer um trabalho que eu acho que é muito importante para vocês, empresários, e junto com a sua equipe, que é o trabalho do desenvolvimento e o aumento do desempenho profissional. Porque o que acontece? A gente fala que ter uma empresa no segmento da beleza é um potencial muito grande, ele é muito bom, mas agora tem muita concorrência. Então, quanto melhor for o aproveitamento da sua empresa, quanto maior for assim, o aumento do ticket médio, a compra consciente e para você ter uma margem viável de rentabilidade, tem tantas coisas que realmente vão ajudar muito a sua empresa, que aí sim você vai precisar traçar um planejamento e metas de melhorias. Mas aquele beabá básico, você já vai deixar automatizado com esses processos. E aí sim, aí é o monitoramento. Então, a partir do momento que você criou um determinado processo, você vai ter que dar uma monitorada para entender se esse processo está funcionando ou se precisa de algum ajuste. Então, vamos lá. Quais são os principais passos para vocês criarem processos de trabalho dentro da empresa de vocês? Primeira coisa, gente, é vocês definirem a categoria e mesmo a tarefa que você vai criar um processo.
Então, você vai falar e fala assim, olha, eu vou fazer um processo na categoria operacional. Aí você vai o quê? Descrever todas as etapas. Quem faz essa etapa, se é só você ou se você tem o auxílio de alguém, desde o começo até o final. Então, sei lá, a cotação de produtos, a compra mensal, você pede para alguém fazer o levantamento, tem um dia certo, você puxa no sistema, se você lança direitinho todas as entradas e as saídas, se tiver confiável, você já tem definido qual é o seu uso médio mensal, para você até entender. Vamos dar um exemplo, sei lá, sabão em pó, você geralmente usa X, então você compra, você deixa um estoque para não faltar, para você não ter que ficar comprando picado e você pagar mais caro. Então, se você começar a definir esse panorama, a ideia, o que, que é? Que você não tenha que passar apuros, não fique sem produto e, ao mesmo tempo, você tenha uma noção de quanto você consome. Então, você definiu a categoria e a tarefa que vai ser cumprida, vai descrever todas as etapas para essa conclusão, vai avaliar os processos e fazer os ajustes para que essa operação tenha um quê? Qualidade. O principal não adianta você, assim, ela tem que ter um objetivo, ou facilitar ou te ajudar em algo. E aí, vamos criar procedimentos de trabalhos padronizados. Então, vamos dar um exemplo da manicure. Procedimentos de atendimento. Então, normalmente, o cliente agendou ou o cliente vem sem marcar, a profissional, a recepção, recebe a cliente, e aí, essa manicure, ela está naquele mesmo ambiente, ela fica em algum espaço, alguém vai chamar, alguém vai anunciar, vai chamar pelo interfone, e aí você vai começando. Aí a profissional, ela vai receber a cliente, vai sentar, vai pegar a toalha, vai colocar no. Então, você vai abrindo, você vai esmiuçando tudo que a profissional vai executar nesse procedimento de atendimento. Quando você desenhou tudo isso e pôs no papel, fica muito mais fácil para depois você repetidamente passar para as profissionais ou por uma nova profissional que vai ingressar. Dá um ar de organização e tira um pouquinho das costas da gente, porque muitas vezes, assim, tudo que a gente vai falar sem ter um direcionamento de algum tópico, de alguma lembrança, você pode falar, mas só que tem coisas que às vezes você pode esquecer. Ou tem algumas coisas que você pode falar de uma forma diferente, e aí tem aquela interpretação, cada um vai interpretar de um jeito. Qual que é a ideia do processo? A ideia do processo é você falar de uma mesma forma ou fazer a mesma atividade de uma mesma forma para evitar essas confusões. Porque é muito comum as pessoas virarem e falarem, eu não sabia disso. Ou se não, nossa, você nunca me falou isso. E aí? Você não vai enforcar uma pessoa e forçar, falar, não, eu falei. Se você tem as seu regimento interno, as suas regras, o procedimento de atendimento, o procedimento de esterilização definidos, aí sim você vai seguir aquela ordem. E aí, com certeza, você vai falar de uma mesma forma. Todo mundo, hoje em dia, ou tem que ligar num convênio médico, em algum lugar. Vocês podem perceber que a gente segue um mesmo formato de atendimento. Eles vão te pedir o seu documento, o seu número como cliente, vai te dar as opções lá. Então, por isso que eles têm várias pessoas fazendo essa mesma coisa, né? Então, a ideia é principalmente essa. Aí, agora é o nosso desafio, que aí até se alguém quiser falar, eu
vou dar uma sugestão da gente dar uma praticada, né? Então, vamos falar, quem aqui tem a empresa, não tem constantemente que selecionar ou contratar pessoas. Você mesmo, né, Camila? Você está aí no seu sistema. Vira e mexe, você tem. Estou fazendo processo seletivo amanhã. De Então, novo. É muito comum. E assim, o que eu mais tenho ouvido é realmente isso que você falou de, mas eu não tinha ciência disso. Mas ninguém me falou que eu precisava fazer assim, ou ninguém me falou que eu precisava fazer isso, né? sim, E sim. foi exatamente Mas, o que fizeram, minha equipe de projetos acabou fazendo, implantando esses procedimentos. Então, é realmente é, só quando a gente sente no, o calo, o doer, que a gente vai atrás da solução, não tem jeito. então, e são coisas tão automáticas. Então, se você virar e falar assim, fazer uma entrevista, fazer uma seleção, gente, empresas fazem isso 2, 3 vezes ao mês, ou às vezes até mais. Hoje em dia, como está uma carência enorme de mão de obra, toda hora que eu vou em algum lugar, tá todo mundo falando assim, você tem um profissional, você tem uma manicure, você tem uma recepcionista. E o que eu noto? Na grande maioria, posso estar errada, se nós estamos com quantos participantes, Camila? Hoje nós temos 15 aqui, mas o que eu vejo nos grupos é exatamente isso. Todos os dias Então, tem alguém procurando profissional, todos os nós dias. estamos com 15 Essa reclamação do participantes. mercado, né? A É. reclamação do mercado é essa, falta Se a profissional. gente, pois é, se a gente for perguntar quem daqui tem realmente, assim, um processo estruturado, e aí eu vou até falar, assim, uma ficha de entrevista específica para uma determinada função. O que eu noto, ei, Camila, que bom. Tem mais alguém, gente, que tem um processo de seleção e contratação A bem Vanessa disse estruturado? que não tem. Não? Não. A Vanessa foi a única que Sim, não se. eu. Ó, Ai, o que que vai lá, Mari, acontece? pode ir lá. Aqui no Rio, o que que eu faço? E tem dado certo, tá? Eu leio o regimento interno antes de qualquer tipo de teste, para poder passar e saber se ela está apta a seguir aquelas regras. Então, assim, eu falo da empresa, eu boto as Perfeito. regras, e aí boto para assinar, e no final, assim, você está de acordo? Se tá, vamos lá fazer o teste. Eu não perco tempo fazendo um teste antes de ler as regras da empresa. Não faço Perfeito. isso. Perfeito, Mari. Então, mas É, aí você já teve que fazer esse regimento, que é uma já, questão, e é normal. Isso já é maravilhoso, porque assim você está sendo muito transparente e você está sendo exatamente. muito sincera. Por quê? Você não está forçando ninguém. Se a pessoa não gostar, ou não quiser, ou não se adaptar a esse seu regimento, não existe problema nenhum. Ninguém é obrigado a ficar numa empresa forçado, mas também o empresário não é obrigado a ficar com uma pessoa que não concorde com aquelas regras que, gente, nós enfrentamos regras diariamente. Vamos dar um exemplo. Um farol. A gente dirige. Um farol é uma regra. Porque eu não posso. Se tiver vermelho, eu tenho que parar. Se tiver verde, eu vou continuar. Pedestre tem regras. Se eu tiver, não vou comprar um pãozinho numa padaria. Se tiver gente na minha frente, eu vou ter que esperar. Então, é uma coisa tão básica, mas por que eu falo isso? É básico, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda não incorporaram. E aí eu vou te dar a noção, como eu visualizo. A pessoa está precisando de alguém, chega um candidato, a pessoa fala, um minutinho só, já vamos sentar, já vamos conversar já já, leva para algum lugar ou senta ali numa cadeira, ali perto das pessoas, começa a conversar, um bate-papo, se pegar um caderninho, pode até ser que pegue um caderninho e anote, só que o que acontece? Um bate-papo, uma entrevista nesse formato, com certeza você vai esquecer de perguntar algumas coisas que são importantes e que são muito pertinentes para a contratação. E eu falo para vocês, gente, contratação certa é a alma de uma empresa.
Porque, assim, não é fácil contratar, selecionar, adaptar e depois ter que mudar de novo. Lógico, faz parte. A empresa evolui, cresce, as pessoas mudam, só que se você minimizar esse erro de uma contratação errada, você preservou o seu tempo. E o tempo de vocês é dinheiro, é o que a gente fala, tempo é dinheiro. Então, por que eu escolhi essa categoria de seleção e contratação, tá? O processo de seleção, na verdade, ele tem que seguir a seguinte questão. Eu preciso de uma manicure, ok? Preciso de uma manicure. Quais são os requisitos dessa manicure? Preciso de uma manicure com bastante experiência, que seja ágil, que more não muito longe, não muito distante, porque uma pessoa que demora muito tempo para chegar no trabalho, ela vai chegar cansada, ela tem uma grande chance de atrasar. Aí eu defini qual é o horário que ela vai precisar entrar. Isso é uma coisa muito importante, gente, porque a empresa, ela já tem um quadro de profissionais. Eu vou contratar uma pessoa porque eu sei que eu estou com falta no horário da manhã, das 8 horas da manhã. Ponto. Requisito já definido. Eu preciso de alguém que consiga chegar às 8 horas da manhã na minha empresa. Então, isso já fica como uma prioridade. Na hora que você vai contratar, você já pontua isso. Ah, a pessoa fala assim, mas eu tenho criança pequena, eu não tenho com quem deixar, eu posso no segundo horário. A necessidade é tão grande que as pessoas acabam cedendo, mas você não resolve, você não soluciona o seu problema. E sempre lembrando que a gente tem que sempre prevalecer a equipe que está trabalhando na empresa. Então é o seguinte, pessoal, vou contratar uma outra pessoa. Está todo mundo satisfeito com o horário? Para qual horário que eu preciso? Para a gente criar uma união, criar uma equipe forte e unida. Então, criar a vaga, definir qual é o valor, né? Mas é na ponta da língua. Então, quando eu falo da gente criar um processo, é escrever. A empresa da Camila, ela tem o turno da manhã, das 8, das 9, das 10, definir. A remuneração, pá, a comissão é essa. O material, você que dá, é esse. Taxas, eu tenho alguma taxa, eu tenho algum desconto. Você descreve isso tudo, você já está definindo as características dessa vaga. Depois que você definiu tudo isso, você vai o quê? Abrir o processo, divulgar com as suas profissionais, para as pessoas representantes que são conhecidos, anunciar, colocar no Instagram. Depois disso, começam a filtrar os candidatos. Então, os candidatos ligam, dar uma atenção, porque eu acho que assim, ao invés de já mandar de uma hora, vir a pessoa, hoje em dia, gente, tá tudo difícil, até é gasto para a pessoa vir até o seu estabelecimento, se você já pode dar uma filtrada por telefone, posso te dar uma ligada, posso fazer uma chamada, às vezes, de vídeo, para conhecer, para ver como é que é a pessoa, o interesse, está trabalhando, não está trabalhando, olha, minha empresa trabalha assim, assim, assim. Vem, quer vir bater um papo? Legal, ótimo. Então, você já filtrou os candidatos, porque a pessoa que virar e falar assim, onde você mora? Sei lá, eu estou aqui na Zona Sul. A pessoa é da Zona Leste. Gente, desculpa, é muito distante, né? O valor da condução. Então, são algumas perguntas básicas que você já consegue filtrar. Entrevista, ponto X. Ter, sim, uma ficha de entrevista, porque, assim, a manicure tem algumas questões que são importantes que você conheça. O histórico dela, qual é a quantidade de alicates que ela tem, se ela faz francesinha, se ela faz algum outro modelo de unha, se ela tem filhos, com quem ficam os filhos, se ela mora perto, qual é o tempo que gasta. Então, assim, eu gosto de elaborar uma ficha com o logo da empresa, com o nome da empresa, e você vai preencher. Eu não gosto de dar para
profissional, para a candidata preencher, porque a entrevista é o momento que você tem de perguntar para o profissional, colaborador, e obter a resposta. Já é uma análise, você já consegue ir entendendo, tipo assim, na hora que você vai perguntar, onde você estava trabalhando? Vou dar um exemplo, tá? Onde você estava trabalhando? Ah, estava trabalhando num salão, mas não fiquei satisfeita porque eu não estava ganhando muito. Ah, não, você não estava ganhando? Qual que era a sua comissão? Ah, minha comissão era 70%. Ah, 70%? Quanto que você tirava por mês? Ah, eu tirava 1.100. Aí você já consegue falar assim, poxa, então você não tinha nada de movimento na empresa. Porque 70%, se ela está tirando isso, ela não tem nada. Então, gente, a entrevista é um momento único, é muito precioso para vocês aproveitarem, porque assim, não abre as portas da empresa de vocês para alguém que vai entrar, ficar um pouquinho e sair. Não é legal, não vale a pena. Depois de entrevistar bem, com consciência, entendendo quais são os pontos importantes para vocês, avaliar o teste, né? Aplicar um teste, se for no caso de manicure. Às vezes, até uma pessoa, uma recepcionista, eu acho que às vezes ela pode vir um dia para ver como é que é o dia a dia, para a pessoa entender. Recepção é um cargo dificílimo, não é qualquer pessoa que está habilitada a atuar. A pessoa acha que vai só atender um telefone. Mas não é, ela tem que ter 1.001, né, agilidades. Depois que fez o teste, você vai o quê? Selecionar e contratar. Quando você selecionou, aí é o que foi a Vanessa ou foi a Mari que falou. Você vai fazer o convite para essa candidata, mostrando quais são as regras. Olha, minha empresa trabalha assim, 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 as regras são assim, assim, assim. Você passa as características da sua empresa e você convida. Você quer ingressar na minha empresa? Você gostaria de fazer parte do meu quadro? Sim ou não, vai vir dela, da candidata. Não é do gestor, porque ele já pôs os requisitos e se ele está convidando e fazendo essa proposta para ele ingressar, aí é a pessoa que vai falar, eu quero, gostei. Aí a outra questão, outro ponto, antes dessa pessoa, porque normalmente, gente, vocês me corrijam se eu estou errado, mas eu já vi muito. Chega a pessoa para trabalhar, oi, tudo bom? Tudo bem? Olha, vai lá atrás, tá lá o armário, se troca e pode vir aqui que vai ter cliente. Sabe? Então, gente, aí é que eu falo. Você não tinha essa pessoa até aquele momento. Antes dele atender seu bem mais precioso, que é o seu cliente, faz uma adaptação. Apresenta, faz essa, assim, apresenta todo mundo como nova colaboradora, apresenta os ambientes, mostra como é que funciona o processo de esterilização, mostra onde ela vai comer, mostra a tabela de serviços, mostra a questão de material, deixa ela ajeitar o carrinho. Isso o que é? É a adaptação. Então, gente, aqui eu consegui desenhar para vocês um processo para vocês implantarem, que seria o processo de seleção e de contratação. Está definido. Feito isso, vocês já vão praticamente no automático. O começo é complicado. Quando você não tem, você fala, vou ter que escrever tudo que eu faço. Pode ser um pouquinho complicado, mas eu garanto para vocês em 100%, que quando vocês adotam esses processos, sem dúvida nenhuma, vocês vão ter muito mais tranquilidade para conduzir a empresa de vocês. Aí, qual que é o objetivo principal para vocês terem com essa introdução de processo? Diminuição do tempo e desgaste. Tem vezes que eu fico com dó dos donos de salões, que eles falam assim, gente, eu não tenho tempo para nada, não sobra tempo, é só apagando incêndio. Você vai ter uma contratação mais assertiva, você vai estar formalizando esse processo e você vai obter muitos resultados
positivos, com certeza, porque eu já acompanhei essa implantação desses processos e várias pessoas me comprovarem e falar. E a empresa, sem dúvida nenhuma, se você não tiver que ficar se desgastando, chamando todo mundo para dar aquela puxão de orelha que é chato, que é complicado e tudo, quais são os benefícios para a empresa? Aumento de produtividade, minimização dos riscos, redução de custos, sim, gente. Hoje em dia nós temos que falar que não adianta só ter um bom. Tem várias empresas que têm um faturamento muito bom, mas não tem lucro. Não tem, porque assim, gasta mais do que ganha, né? Eficiência nos resultados é tudo que todo mundo busca, só que precisa começar. E o envolvimento da equipe. Quando a equipe, quando o profissional começar a enxergar vocês como uma empresa, que existem regras, que existe uma gestão mais formal, que não é uma brincadeira, porque às vezes as pessoas acham o seguinte, é salão de beleza, todo mundo é uma família. Desculpa, gente, não é uma família, né? É uma empresa, são todos, fazem parte da equipe, todos têm uma função super importante, desde a pessoa que cuida da limpeza até o profissional top, o gestor, onde gestor, dono de salão e colaboradores e funcionários têm um objetivo comum: crescimento financeiro, crescimento profissional. Uma empresa que trabalha no negativo não vai para frente, não é saudável. Então, e aí vai ficar no troca-troca, porque as pessoas acabam não ficando. Sem dúvida nenhuma, é o seguinte, trabalho em equipe. Sozinhos vocês não conseguem nada. Então, precisa o quê? Persistir, precisa motivar, precisa orientar. Só que assim, se você não sabe aonde você quer chegar, a gente não vai chegar. Então, assim, você tem que definir, sim, a meta, e se não chegou, você vai fazendo os ajustes. É dessa forma que você vai conseguir evoluir, porque a gente precisa evoluir, tem que melhorar, né? Para você sobrar um tempo para você fazer outras coisas, onde você vai trabalhar, desempenho profissional, conquistar clientes novos, fazer parcerias. Se você sair um pouco do básico, que são os operacionais e o dia a dia, você com certeza vai ter tempo para cuidar dessa outra parte. E também para sobrar um tempinho, é bom também, né? Onde você está com a empresa caminhando da forma correta. Sempre falo o seguinte: nada é fácil, tudo vai exigir foco, determinação, planejamento, porque sem isso a gente não atinge nada. Aí, Camila, eu queria saber se a gente consegue abrir, porque a gente sabe que o nosso tempo é um pouco curto, a gente tem 1 hora, seria uma delícia poder estender e falar de várias questões. Tenho certeza que todos que estão aqui presentes, agradeço mais uma vez a Camila e a todos vocês que tiraram um tempinho para eu poder me dar uma opinião, me meter um pouquinho, né, em dicas para vocês ficarem com um serviço para assim, aliviar um pouquinho a pressão. E aí eu queria saber se tem alguém que gostaria de sugerir, de perguntar alguma coisa. Eu acho que está aberto já. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fiz algumas anotações aqui enquanto você ia falando, Ana, que eu acho que é muito interessante mesmo, né? Você falou sobre essa questão dos processos, quanto o processo ele pode te ajudar, né? Seja ele na economia de tempo, a gente acha que não, para que eu vou definir um processo? Eu sempre vou fazendo, sempre apagando incêndio, né? Essa é a Sim. verdade, que é como você falou. E realmente isso pode trazer uma economia de tempo fantástica. Eu consigo fazer processos seletivos em meia hora com cada entrevistado. E eu descubro a vida inteira da pessoa. Perfeito, é isso aí. É o que ela faz, onde ela já trabalhou, quem ela é,
como ela age, a gente faz perguntas de comportamento em meia hora de conversa. E uma coisa Mas importante, tá, gente? você tem um roteiro, né, Camila? Então, Eu tenho um é, roteiro. E eu tive que porque perder um tempo, perder não, investir um tempo investir, fazendo isso, né, sim, para que eu pudesse ganhar mais tempo lá na frente, né? E eu acho sem que isso é dúvida. primordial, né? Então, realmente, processos trazem economias de tempo, trazem padronizações. A Mari, que está aí, que tem duas unidades, que, né, Mari, do Unhas Sim, Cariocas aí com a Marcele, o que isso traz de padronização na gestão de vocês, não só na forma de se trabalhar, mas nos produtos, nos serviços que são comercializados. Você tem a mesma na coisa ali cobrança nas duas também. unidades, na cobrança, em como cada É, unidade vai sim, performar, como ela deve performar, exatamente. né? Se a pessoa está ali reclamando de um atraso que é descontado de uma falta, eu falo, você leu aqui, você assinou. Ah, eu esqueci. Não, Exato, mas eu faço você lembrar, porque você está aqui, você assinou aqui. Quando você exato. entrou, você ficou sabendo que tinha um desconto de falta, porque a gente teoricamente não diz que está alugando a cadeira, que é uma profissional parceira, só que se ela não está ali, eu não tenho tempo hábil de arrumar outra pessoa para Sim, botar no lugar. Então a gente tem que descontar porque a gente vai perder cliente. Porque a gente não sim. trabalha com agendamento, é por ordem de chegada. Então, Sim, se sim. uma falta, um atraso tem, a gente perde cliente. Perde cliente, Então, é bem exatamente. complicado, assim, mas a gente tem base para poder cobrar. É Sim, Então, e bem, na bem, exatamente. verdade, isso mostra o quê? Uma organização também da empresa, porque assim sai Exato. daquela questão que fala assim, ah, é aquela coisa pessoal, é para todo mundo. Aí exatamente. é uma regra geral, onde realmente, tipo assim, a empresa trabalha dessa forma, porque senão, gente, tem um monte de pessoas que ficam, sabe Querendo. assim, cheia de dores, ah, porque é isso. Desculpa, não tem como, é uma regra geral da empresa, né? E aqui é de uma unidade, a gente tem 16 manicures e na outra 12. Então, assim, não dá para poder Nossa, ser uma coisa assim qualquer, não tem que ser dá. tudo muito certinho, senão a gente se embola muito, Exatamente. assim, E bem é Sem engraçado complicado. que dúvida. essa questão do processo, ela traz muito mais agilidade pro negócio, te traz mais foco, como você coloca aí. E isso evita que a gente fique procrastinando aquilo. Sim, É sim, muito comum a gente procrastinar aquilo que é muito complexo de ser feito, né? É do ser sim. humano isso, né? Ah, não, É isso do aqui eu ser faço depois. humano. Não é urgente, eu preciso fazer, não é urgente, mas vou deixar, vou esperar mais um pouquinho, porque isso aqui é meio chato de fazer. É Aí, verdade, mas quando você tem um processo, isso fica mais simples, né? Fica menos. é característico do ser humano, tá mais do que comprovado, né? E É, não deixa de ser, assim, o processo é uma organização. Você sim, organiza, você vai sim. organizar as suas atividades. Então, isso é uma coisa que o intuito é ajudar. Todo mundo que está aí, além da Mari, já adota assim, alguns processos ou sente que ainda pode implantar algum processo na empresa? A Isabela respondeu assim: eu tenho todo esse processo. Muito bem, Isabela. Que bom! Maria, eu preciso urgente botar a mão na massa, viu, Maria? Temos que implantar esses processos. Vanessa está Sem dizendo que ainda dúvida. posso implantar. Estou à disposição, viu? Fala para ir para. A gente vai disponibilizar para vocês, né, Camila? Isso, Um essa aula ela vai e-book, ficar gravada. Tem um vai ficar e-book gravado. também, tá, gente? A gente vai. A Porque vocês Marcela. conseguem fazer, vocês podem fazer, sim, ainda mais que assim, vocês é que sabem, né, o diferencial da empresa, e realmente, tipo assim, é um trabalho que tem que sentar e tem que fazer, mas vocês vão colher muitos resultados, eu Sim. tenho certeza, e para a empresa de vocês, não só para a vida pessoal, como resultados, ótimos com a equipe e crescimento, sim, crescimento. Sim, exatamente. A Vanessa, a Alexandra falou que eu preciso implantar. A Marcela disse, estamos nos organizando para implantar isso. Vanessa, faço mensal a análise de custos e apresento para a equipe. A minha equipe, em média, tem 8 anos de casa. Nossa,
Olha Bastante isso. tempo. Fideliza a Muito equipe, você legal. vê. Isso já é uma forma É, de você trazer a equipe para perto de você e mostrar, e aí todo mundo se envolve junto. Isso é muito bacana. Mas aí é o que eu falo. Eu não sei, na verdade, agora em quantas pessoas, acho que nós estamos em 15 pessoas. 15, isso. Isso, gente, se a gente for expandir para a quantidade de empresas que tem Brasil, tá? Para você ver como assim, um grupo pequeno, como tem várias pessoas que ainda não adotam e que precisam. Então, por isso que a gente fala que esse é um tema muito interessante para ser trabalhado. Adorei, Camila, você assim ter dado essa oportunidade, ter dado esse espaço para a gente bater esse papo, né? E voltar aqui sempre aí com vocês, com todos vocês que participaram, o que precisar, esse é o meu trabalho. Legal, Ana, a gente que agradece. Você colocou os seus contatos nesse slide aí? Tem os seus contatos lá no Ah, último ou não? tem sim, Senão a tem. gente Não, vamos não tem? disponibilizar, você consegue colocar? Mando, Não, mando não pus. aqui. Fala para mim teu e-mail, Ana, que eu não lembro de cabeça. Pode pôr. Ana, agora o outro já deu branco, eu vou te pôr. Pode pôr o meu mesmo, pessoal, que Uhum. depois eu direciono para a empresa. É analucia.sabino, A Lúcia.Sabino. Uhum. 02, Uhum. @gmail.com. Ana Lúcia Sabino, arroba E o Gmail, né? E o telefone é o 11 9 11 9 9850 9010. 10. Se alguém quiser mais também, mais contatos, a gente tem, eu posso compartilhar o contato de vocês com a Ana. Vocês vão ter acesso aos contatos dela também na landing page, tá? Junto com o e-book e a gravação dessa aula. Ana, eu te agradeço mais uma vez. Eu não sei se alguém mais quer fazer uma pergunta ou comentar alguma coisa. Não? Tranquilo? Uhum. Hoje a Tudo turma está tranquilo. quietinha. É, legal, A gente. Mari falou alguma coisa? Eu não escutei. Não, falei, foi ótimo. Ai, Ah, que que bom, bom. Mari, que ótimo, que bom que Sempre tem gostou. coisa para acrescentar. É Sempre isso. tem, né? Isso que é É, importante, é isso que Esse a exatamente gente esse é o nosso acha mesmo. objetivo, né, Ana? É sempre aí. Sempre trazer alguma acrescentar, coisa. com Exatamente, sempre trazer uma certeza. novidade. Gente, Foi um super obrigada, prazer, então. gente. Obrigada, Ana, mais uma vez pelo teu tempo, pela parceria de sempre e seguimos juntos Obrigada. aí. Tá bom? Obrigada, Camila. Muito obrigada e obrigada a todos vocês que participaram. Gente, beijo, boa semana para vocês. Que seja uma semana de muito faturamento, começando o mês, começando o segundo trimestre, vamos com força total. Com certeza. Beijos. Sucesso. Beijos. Beijo.